Oi, gente. Então, eu vou dar continuação aos estudos de ortodontia. E agora a gente vai partir para uma parte que é mais decoreba, né? Que são os pontos, as linhas e os planos cefalométricos. Quais são os critérios para a seleção, para a utilização dessa radiografia cefalométrica? Então, universalidade e frequência de uso, em qualquer região do mundo, importância para um determinado plano de referência e uma definição obscura ou controvertida ou método de localização no filme. Os pontos cefalométricos, eles podem ser ímpares ou pares. O que a gente vai conversar inicialmente são os pontos ímpares, porque eles são situados no plano sagital mediano. Os pontos pares, eles são estruturas bilaterais. Esses pontos, eles podem ser localizados em radiografias cefalométricas laterais e frontais. Com relação aos pontos situados na radiografia lateral, então a gente falou que a radiografia lateral, a gente consegue visualizar estruturas. Os pontos sagitais são pontos situados no plano médio sagital. São pontos, então, ímpares. Pontos ímpares são situados no plano médio sagital. O primeiro ponto que é importante a gente saber é o ponto S, da cela turca. Ele fica situado, obviamente, no centro da cela turca. O seguinte ponto é o ponto násio. O ponto násio, ele fica situado mais anterior e na sutura nasofrontal. Então, a gente viu ponto S da cela turca, ponto násio. Nós temos agora o ponto ENA, que é o ponto da espinha nasal anterior. Situado, então, na radiografia lateral, é o ponto situado na extremidade da espinha nasal anterior. Lembrando que esses pontos que a gente está vendo são pontos ímpares. Por quê? Se eles são ímpares, são pontos situados no plano médio sagital. Então, inicialmente, ponto S da cela turca, ponto N, ponto násio. Ponto da espinha nasal anterior, que é situado na extremidade da espinha nasal anterior. Ponto ENP, que é espinha nasal posterior, situado na extremidade da espinha nasal posterior. Então, cela, násio, espinha nasal anterior, espinha nasal posterior. Ponto próstio. O próstio, ele é o ponto mais anterior do processo alveolar da pré-maxila, geralmente situado entre os incisivos centrais, na extremidade do septo interalveolar. Então, ponto próstio. Vamos repetindo, então. Cela, ponto S, ponto N, espinha nasal anterior, espinha nasal posterior e próstio. Ponto A. O ponto A é o ponto subespinhal. Então, é o ponto mais profundo do contorno da pré-maxila e ele vai estar entre a espinha nasal anterior e o próstio. Então, cela, násio, espinha nasal anterior, espinha nasal posterior, próstio, ponto A, que é o subespinhal. Agora, o ponto infradental. O ponto infradental é o ponto mais anterior do processo alveolar da mandíbula, geralmente situado entre os incisivos centrais, na extremidade do septo interalveolar.
Eu não vou ficar repetindo tudo, senão acho que vai ficar uma coisa muito grande. Mas lá no final a gente vai repetir todos esses pontos novamente, tá? Então, ponto infradental é o ponto mais anterior do processo alveolar da mandíbula, geralmente situado entre os incisivos centrais, na extremidade do septo interalveolar. O ponto POG, ou pogônio, ele é o ponto mais anterior do contorno da sínfise mandibular. E esse ponto é um ponto ósseo. O ponto B é o ponto... O ponto B é o ponto supramental. E ele é o ponto mais profundo do contorno do processo alveolar da mandíbula entre os pontos infradental e pogônio. O ponto ME é o ponto mentoniano. Lembra, se o mentoniano está abaixo, o ponto B é supramentoniano. O ponto mentoniano, ele é o ponto mais inferior do contorno da sínfise mandibular. O ponto gnátio, ou GN, é o ponto situado na metade da distância entre os pontos mais anteriores, pogônio, e mais inferior, o mentoniano. O que acontece? Aqui é como se a gente traçasse uma reta e traçasse uma reta. A bissetriz entre esse ângulo vai formar, nesse caso, o ponto gnátio, tá? Que ele vai ficar entre o POG e o ME. E o ponto básio é o ponto situado na extremidade inferior do clivus, que começa na margem anterior do forame magno. Bom, então foram esses pontos que eu falei, então são pontos sagitais, são pontos ímpares. Agora a gente vai falar dos pontos bilaterais. Se eles são bilaterais, eles estão presentes tanto do lado direito quanto do lado esquerdo do paciente. O primeiro ponto é o ponto PT, ponto pterigoide. Ele é um ponto situado na extremidade mais superior e posterior da fissura ptérigo-maxilar esquerda, ponto pterigoide. O ponto OR, ou ponto orbitário, craniometria, então é o ponto mais inferior sobre a margem inferior da órbita esquerda e cefalometricamente é o ponto médio entre os dois contornos orbitários direito e esquerdo. O ponto póreo é o ponto situado na radiografia lateral, obviamente, anatômico, porque é um ponto mais superior do conduto acústico externo, mecânico ou instrumental é o ponto mais superior da projeção radiográfica dos posicionadores auriculares do cefalostato, tá? O ponto gônio. O ponto gônio é um ponto determinado pela bissetriz do ângulo formado pelas tangentes à borda posterior e inferior da mandíbula. É como se a gente traçasse uma reta na borda posterior e uma reta na borda inferior da mandíbula, e o cruzamento entre elas forma uma bissetriz. O ponto que passa essa bissetriz e toca na mandíbula é o ponto gônio. Agora, a gente vai falar sobre os pontos situados em perfil de tecidos moles. Nós temos o ponto LS, lábio superior, labial superior,
que é o ponto mais proeminente do lábio superior. Nós temos tanto superior quanto inferior, né? Na verdade, nós temos o ponto POG, pogônio mole. Percebam que tem esse detalhe, ponto POG, pogônio mole, que está situado no ponto mais anterior do contorno da sínfise. Então, o POG, ele estará aqui. O POG de tecido mole vai estar no tecido mole. O ponto MN, para a gente lembrar de uma maneira mais fácil, eu lembro como ponto médio nasal. Mas ele é o ponto, então, situado metade da borda inferior do nariz, né? Que no caso seria um mesonasal, né? Só para a gente conseguir lembrar com mais facilidade. Então, situado no meio da borda inferior do nariz. Opa! Agora, a gente tem algumas linhas e planos cefalométricos. Inicialmente, a linha SN. Então, a linha da cela e a linha do násio, SN. A próxima linha é a linha násio e a linha A. A linha A é infraespinhal. Se aqui eu tenho a espinha nasal anterior, abaixo dela é o ponto infraespinhal, que é o ponto A. Então, NA, SN, NA. Nós temos agora a linha NB, que vai ligar o násio ao ponto B. O ponto B é o ponto supramentoniano. Opa. A linha NBA, N básio, násio no básio. A linha SGN, união então da cela ao ponto gnátio. Linha PTGN, então essa linha é chamada de linha do eixo facial. É a união então dos pontos pterigoide e gnátio. A linha APOG ou apogônio é a linha que vai unir o A, que é o infraespinhal, até o pogônio. A linha S de Steiner é uma linha traçada a partir do MN até o POG. Essa é a linha S de Steiner. E a linha, o plano GOGN, também chamado de plano mandibular de Steiner, ele é obtido pelo gônio e pelo gnátio, pela união entre esses pontos, formando o plano, a linha GOGN. Opa! O plano horizontal de Frankfurt, então, é obtido pela união de PO e orbitário, tá? Bom, pessoal, acho que era isso. É muito decoreba, então, assim, o que a gente tem que fazer, na verdade, é pegar uma folha e identificar essas estruturas o máximo de vezes que a gente conseguir, até que a gente consiga decorar mesmo. Até que a gente consiga lembrar como chama cada ponto, quais são as linhas que unem cada ponto. Então, essa aula é uma aula bem introdutória, mas assim, precisa de uma prática que é individual, né? Mas eu espero que tenha ajudado.